estamos de volta com o Contraponto e o pacto para evitar a sangria da Lava Jato. O escândalo político dessa semana ficou por conta da divulgação na segunda-feira de uma conversa de março deste ano entre o ministro do Planejamento, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Jucá sugere que uma mudança no governo poderia livrá-los da investigação. Além desse ponto, o programa de hoje aborda a segurança pública, com foco em Santa Maria. Nessa segunda-feira, 23 de maio, tivemos o segundo latrocínio do ano na cidade. O militar aposentado Flandomar Borba Linhares, de 57 anos, foi morto em casa no bairro Tancredo Neves. Para debater estes pontos, temos aqui os nossos convidados de sempre, o professor José Maria Pereira, do curso de Economia. Olá, Carla. Olá a todos. Olá, obrigada pela presença. Professora Larissa Pereira, do Serviço Social. Olá, Carla. Olá, obrigada, tudo bem? Então, e o professor Lissandro Dallanora, do curso de Administração. Olá, Carla. Olá a todos. Sejam todos bem-vindos. Então, eu sugiro que nós façamos, então, pelo menos 2 blocos para atualidade sobre Lava Jato, impeachment e tudo isso, e que possamos, no último bloco do programa, abordar, trazermos para a cidade essa questão da violência, que afinal de contas tem se exacerbado bastante, a começar pelas discussões entre prós e contras que até esta segunda-feira eram bem mais acirradas. Após essa divulgação dos áudios, entre o Jucá e o Machado, aí pergunto para vocês, como ficamos, É uma pauta, como tu disse, é uma pauta atual, mas que também já é velha, Porque há quanto tempo a gente vem discutindo as questões políticas no programa? É verdade. Porque como nós discutimos, a conjuntura não nos permite que nós fujamos dessas discussões, e apesar da gente saber que os telespectadores muitas vezes eles estão exaustos e todos os noticiários, em todos os programas que eles assistem nos meios de comunicação dos mais diversos, é sempre este ponto que é abordado. Só que a cada dia que a gente acorda, é uma novidade, é um novo elemento, e que a gente, para digerir tudo isso, a gente de fato precisa discutir, precisa refletir, e mais do que nunca, agora um novo cenário se abre, que me parece que reafirma alguns posicionamentos daqueles que defendem que esse processo de impedimento da presidente Dilma, agora afastada, fosse um golpe, Uma vez que essas gravações, elas surgem antes desse impedimento. Em março, o registro das gravações. Quer dizer, há uma organização por trás, deste cenário todo, em que se alinha entre determinados políticos e determinados partidos para que eles encontrem uma alternativa para esta sangria que seria, estão descobrindo, estão investigando, estão apurando muitos fatos que vão nos comprometer. E que a gente não está encontrando outra saída senão interromper com o mandato de uma presidente que está deixando essas investigações correrem. Então, me parece, do meu ponto de vista, que a certa medida a presidente também deixou correr, até porque, como ela mesma disse, ela não cometeu nenhum crime, Então, até então, o nome dela não apareceu em nenhuma ilicitude apontado pela Lava Jato, apenas de outros políticos que esses sim estavam amedrontados, me parece que estavam bem amedrontados, porque para recorrer a uma estratégia como essa, é uma estratégia extremamente perigosa, Que ela fere absolutamente a democracia. E que utilizou do povo para isso, Incitou isso no povo. E eu acho que é ainda mais perigoso. Incitou o ódio na população. Incitou a discórdia. Então, que as pessoas fossem para a rua, se manifestassem. E muitas vezes que essas manifestações, elas viessem, a se confrontar. E se confrontar em determinados momentos fisicamente. O que é muito delicado. Eu tenho uma percepção um pouquinho diferente, na verdade, em relação a isso. Se nós formos levantar os dados, nós vamos ver que tanto o governo Dilma, não a presidente Dilma, mas o governo Dilma, como o que está saindo agora, os dois estavam trabalhando de alguma forma para impedir a Lava Jato. A gente sabe aí pela própria fala do antigo ministro da Justiça lá, quando foi trocado o Eduardo Cardoso, entrou aquele outro, ele disse que qualquer vazamento ele ia trocar toda a equipe de uma hora para outra, Então, eu acho que não é esse bem o encaminhamento, isso aí eu acho que é um contexto geral. Todos os políticos, indiferente de quem está ou não está, o foco deles é, de alguma forma, contribuir negativamente para o processo da Lava Jato. Mas também, eu acredito que a forma como ele foi construído,
e as amarras que foram, eu acho que as principais amarras aconteceram, já que nós falamos dos áudios do Jucá agora, eu acho que o grande encaminhamento positivo do processo foi lá quando as escutas do ex-presidente Lula foram colocadas no ar também. Eu acho que ali foi um ponto decisivo, e talvez aquela escolha do juiz Sérgio Moro foi determinante para dar potencial ao processo da Lava Jato. Porque talvez se aquilo não acontecesse, hoje nós não estaríamos vendo nada disso que está acontecendo aqui. Não teria se desenrolado e teria se de alguma forma impedido. E eu acredito que esse é um outro momento que essa divulgação, eu não acompanhei se a divulgação foi oficializada, foi alguém que vazou, mas também é um momento também de travar processos que estão indo contra a Lava Jato em si. Eu entendo muito mais como isso. Só que a grande diferença que eu percebo, indiferente de concordar com o governo Temer ou com o governo Dilma, a grande diferença é que no momento em que aconteceu isso, se afasta a pessoa. A pessoa pede para sair ou o Temer ele tiraria ele do contexto. Tira o problema da sua base. O antigo governo não, o antigo governo mantinha os problemas, até atraía alguns problemas no momento em que, por exemplo, indicou o Lula para ministro. Mas daí eu vou fazer um contraponto, professor, porque quando a gente está dizendo que a gente afasta o problema, não necessariamente nós resolvemos o problema. Mas quando houve a composição, em nenhum momento eu quero aqui deixar claro que eu não estou defendendo o governo petista, mas a gente tem que fazer algumas ponderações, mas quando o governo Temer teve a possibilidade de elaborar, de formar novos componentes para o governo, ele optou por escolher 7 pessoas que já tinham sido indicadas pela Lava Jato. Então isso fragiliza de alguma maneira essa constituição do novo governo, e daí ele deixa em xeque também que situações como essa possam ser recorrentes. Com certeza, é que nós temos que ampliar um pouco o nosso foco. Nós estamos num momento de uma insegurança política. Nós temos aí por trás desse cenário que nós estamos enxergando diversas forças atuando. Forças extremamente fortes no contexto nacional e que levam muitas vezes a esse cenário. Eu não tinha perspectiva que não teria ninguém que estivesse fora da Lava Jato ou que não tivesse nenhum processo dentro do governo. É muito difícil hoje. O contexto, o enredo é tão emaranhado que é muito difícil a gente ter uma pessoa hoje lá que possa dizer assim, olha, ergo a mão, eu não tenho nada a contestar. Acho que eu vou meter a minha colher ainda. Eu estava esperando o desfecho, e não quero, sem pretensão alguma, de dar a última palavra, até de fazer uma meia-culpa, porque os telespectadores que acompanham esse programa já há algum tempo devem ter notado, e eu sou cobrado às vezes na bancada por isso, de ter mudado de posição, não de lugar na mesa, mas de posição política, na verdade. Porque à época do governo Dilma, eu criticava o governo em toda a extensão, os erros que a Dilma cometeu. Mas aí, num determinado momento, eu comecei a perceber que ninguém é cego para ver o que estava se armando. Eu hesitei muito em usar essa expressão golpe, se alguém acompanha esse programa, hesitei muito, porque na verdade tudo parecia dentro dos conformes, o impeachment estava lá na Constituição, apesar que o impeachment é uma coisa que está lá da década de 50 ainda, que não foi regulamentado o processo de impeachment, mas até então, para quem faz a análise da conjuntura política, que mais a gente faz aqui, ou mesmo a conjuntura econômica, aparecia mais os erros do governo, e os erros do governo a gente acentuou aqui, mas não significava que eu era antipetista ou contra o governo, coisa parecida. Quando a gente começou a perceber, e não foi só eu, comecei a perceber o que nos esperava, e acho que até teve um momento sintomático que poucos se recordam, o ministro Barroso deixou escapar e saiu nas redes sociais quando ele viu a foto acho que é do Temer, do Cunha, e do... não me lembro, o próprio Romero Jucá, ele desabafou, disse, mas tipo assim, é isso que nos espera? Quer dizer, aí tu vê que tu tá trocando para pior, porque com esse tipo de pessoas, alguma coisa eles estão tramando, sempre. E se a gente for olhar o currículo, tem gente que vem desde o regime militar e que está servindo o regime militar. Então, como é que a gente vai esperar que vá melhorar com essas pessoas? Aí eu me dei conta, de fato,
e que estava se armando um golpe. Talvez não do jeito que a Dilma estava colocando. Naquela que ela prega ainda hoje. E que ela prega ainda hoje. E ela foi inquirida pela ministra, né? A Dilma, na verdade, do meu ponto de vista, era alguém que estava atrapalhando naquele momento. Porque forças muito mais poderosas do que a Dilma, e aí abrangendo... do que qualquer partido político qualquer também. partido político estava se armando. E aquilo ali estava montado. Então a gente se surpreendeu muito que as manifestações, as pessoas, as comissões... tanto para analisar o impeachment na Câmara dos Deputados como no Senado, todos os deputados ou senadores que iam votar a favor do impeachment não se convenceram, nenhum mudou de opinião, todos já estavam com a opinião formada. Então essa opinião formada já era o golpe que estava sendo armado. E aí agora a gente tem o que se suspeitava, hoje é público e notório. Na verdade, a gravação do áudio aí do ministro Romero Jucá demonstra exatamente isso, né? Que o que eles queriam basicamente é não serem atingidos pela Operação Lava Jato. E a Dilma, e eu acho que aí eu discordo um pouco do Lisandro, eu acho que a Dilma, que a gente pensava que era a gerentona, que dominava tudo, na verdade a Dilma, tanto do ponto de vista da economia, como da relação com o judiciário, o que quer que seja, acho que ela nunca teve força suficiente para isso, entendeu? E aí eles perceberam que a Dilma não ia barrar nada, mesmo que o PT fosse atingido, e a Dilma tem resistência do próprio PT, né? Mas a capacidade política dela, que na verdade ela nunca teve, não conseguiria brecar, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, vamos botar essas raposas velhas da política e que esse pessoal vai brecar o Lava Jato. Isso ficou claro agora. Só um ponto, até para complementar essa sua observação, né, sobre o vazamento dos áudios, o Jucá diz em um dos trechos publicados, em voz baixa, conversei ontem com alguns ministros do Supremo, os caras dizem, só tem condições de alguma coisa inaudível sem ela, Dilma. Então, foi o pressuposto aqui da publicação pela Folha, né? Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela, aí ele diz um palavrão, não vai parar nunca, entendeu? Então, estou conversando com os generais, comandantes militares, está tudo tranquilo. Os caras dizem que vão garantir, estão monitorando o MST, não sei o que, para não perturbar. Isso ficou claro. A Dilma, na verdade, já era um obstáculo, né? E a Dilma também, eu acho que ela fez, teve muita dificuldade de diálogo com o Congresso, quer dizer, tem várias coisas que a gente pode pendurar na conta da Dilma. Mas, por outro lado, ela fez algumas coisas, por exemplo, vetou vários projetos que tinham sido aprovados pela Câmara dos Deputados. Da pauta-bomba, que aquilo ali prejudicaria enormemente o país e que ninguém fala, por exemplo, o aumento do judiciário, coisas que não faziam o mínimo sentido, entendeu? Então, a Dilma, na verdade, já estava atrapalhando. E eu acho que realmente não tem outro jeito, né? O que foi feito simplesmente foi isso, foi um grande golpe armado por forças que se sentiam que mais dia menos dia seriam atingidos pela Lava Jato. E que agora esses vetos que o professor fala sobre a pauta-bomba, eles estão sendo retomados, né? Muitos dos vetos que ela estabeleceu, né, que ela definiu... Provavelmente vão ser derrubados. Eles estão sendo retomados e provavelmente serão derrubados. Então, com que interesse, né? Quais serão os interesses desses vetos? Eu acho que é extremamente perigoso essa fala e comprometedor, né, para diferentes órgãos, né, e representações e instituições do Brasil. Por exemplo, os próprios ministros, quando ele cita, e o único ministro que ele diz que tem dificuldade de ter um contato é o Teoriza Vasquez. Isso, né? E é a segunda vez que os ministros do Supremo estão envolvidos, então, não é? daí isso também dá uma descredibilidade, me parece que fica uma certa descredibilidade no ar, porque é a instância que a população ainda mais aposta, né, que vá tomar decisões e vai conduzir para o melhor da nação, para o coletivo. Então, isso eu acho que compromete. E o Supremo, na verdade, claro, longe de mim suspeitar que o Supremo está agindo de má fé ou coisa parecida, mas o Supremo, no caso do impeachment especificamente, o advogado-geral da União não ganhou uma. Né? O José Eduardo Cardoso não ganhou uma, ninguém ganhou nada no Supremo. O Supremo praticamente lavou as mãos, né? E entregou tudo
para o legislativo. Eu acho que isso é... Os senadores, na verdade, né? Para os senadores, quer dizer. E eu acho que também os próprios membros do Supremo também deram depoimentos a favor do impeachment, na verdade, dizendo que o impeachment era uma coisa legal, porque estava na Constituição, etc., que na verdade já era um posicionamento. E eu acho assim, é uma corte pequena realmente, né? Então, quando tem esse rolo compressor, com forças poderosas, aí desde os grandes empresários, a grande mídia, e todos esses políticos que, na verdade, eu acho que a Larissa trouxe um dado aqui, não sei se foi 70% mais ou menos dos senadores estão envolvidos, é óbvio que essa gente quer barrar esse processo, né? Então, enfim, eu acho que o pior das contas é que, na verdade, gerou-se uma expectativa que certamente não vai se confirmar, porque a gente está vendo que o governo não tem projeto algum. É só haver o governo se apoia. Qual é a legitimidade que esse governo tem? Do meu ponto de vista, não tem nenhuma, porque a legitimidade que eles dizem é o movimento das ruas. Entendeu? As ruas. E eu sempre discuti aqui com o pessoal, né, que as ruas não tinham pessoal sou eu. Com o pessoal da bancada aqui, que esse movimento das ruas não teve influência nenhuma, foi muito pequeno, para não dizer insignificante, mas está sendo usado pela direita para dizer que eles têm legitimidade, porque a outra legitimidade é o voto. Se não é a rua, é o voto. Então não tem legitimidade e no final das contas, além de não fazerem nada, quer dizer, o que a gente está vendo assim são bodes que estão sendo jogados, entendeu? O bode da Previdência, depois eles retiram o bode da Previdência, agora o déficit de 170 bilhões, que não sei o quê. Se vai ficar nisso ou não. Quer dizer, tu tá um governo que vai gerar 170 bilhões de déficit, o outro pelo menos era 96 bilhões, era melhor, né? Agora tu pega, na manifestação agora, na exposição do presidente Michel Temer agora à tarde, né, e do próprio Henrique Meirelles, eles definiram que o fundo, que era o fundo do pré-sal, né, vão lançar mão desse fundo do pré-sal. Bom, mas assim... esse fundo do pré-sal é a nossa alternativa e que provisoriamente não serão aumentados impostos ou não terão novas tarifas. É que, na verdade, então, Larissa, quanto nos compromete? O resto tem que passar pelo Congresso. Então, o que eles tinham que apresentar alguma coisa. Então, o que eles apresentaram? Apresentaram uma proposta que nunca passaria com a Dilma, e esse Congresso vai ter que aprovar, que é aumentar o déficit primário, no caso, a diferença entre receita e despesa. Eles vão dizer que a despesa vai superar em 170 bilhões. Para ter folga de fazer alguma coisa. Para ter folga. Então, eles estão dizendo o seguinte, eles vão gastar mais, e não menos do que a Dilma. Eu não vejo ajuste nas contas públicas. Aí eles fazem algumas coisas, por exemplo, cosméticas, do tipo assim, isso que do chamado fundo soberano, esse do pré-sal. Mas isso aí é 2 bilhões de dólares, é muito pouca coisa. Outra coisa que eles querem mexer, a única coisa que saiu foi 2 coisas, que é no BNDES. Né, 100 bilhões? São 70 bilhões, mas eles querem 40 e depois mais 30, que o governo adiantou pro... É 40, 30 e 30. Isso, é 100. São 100. Bom, pode ser então. 40, 30 eu só vi isso, mas pelo menos seria 40 agora, que é a verba que o BNDES utilizava, para quê? Para subsidiar empresas de um modo geral, para dar crédito subsidiado, entendeu? E agora o governo quer puxar isso daí para tentar fazer o quê? Para tentar reduzir, pagar juros, na verdade. Pagar juros. Então não tem novidade nenhuma nisso. A questão da aposentadoria foi jogada ali, no meu ponto de vista, como um bode. Eu acho que só para tirar o foco daquilo que realmente está sendo feito. Porque o que vai vir vai ser a questão da aposentadoria, a questão de ICMS, eu acho que tudo veio ao contexto para tirar o foco de algumas outras coisas que nós não estamos percebendo ainda. Mas eles falaram um elemento que me parece muito preocupante, que é o elemento da saúde e educação. Quer dizer, a gente tem um teto, né, um percentual que é destinado para a saúde e para a educação. E a ideia é que este percentual não permaneça, quer dizer, eles vão ter que acompanhar a inflação. Eles querem, isso é extremamente mas tem que aprovar no Congresso. Eles querem rever o tamanho desvinculação de receita. Rever o tamanho do SUS, rever a questão da educação, daí a gente vai entrar naquelas falas que nós escutamos recentemente das pós-graduações serem pagas no... Eu convido... Opa! Não, é que nós chegamos num momento em que a solução ela vai ter que ser de alguma maneira drástica. Indiferente de ser essa ou ser outra. Não é? O grande problema é que quem está fazendo não tem legitimidade para isso. Vai conseguir aprovar? Provavelmente sim, mas não tem legitimidade. Aí me parece que a sangria é no povo. Mas sempre vai ser o povo. Muito o governo não existe, o governo é o povo. Bom, eu convido vocês, então, né, a levarmos esses pontos para um segundo bloco, para que a gente possa desenvolver melhor, então, cada uma dessas ideias. Voltamos já já.
de inverno do Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Inverno 2016. Inscrições até 6 de junho pelo Nifra.br. Prova única 4 de julho. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Voltamos então com o Contraponto e para este bloco, no programa de hoje, vamos trazendo questões que ficam, né, a respeito dos cortes em saúde, educação, restrições que acabam, como a professora Larissa disse, não é, fazendo com que a sangria, né, seja na realidade no povo. O que vocês pensam na mesa, né, sobre essa colocação? Eu acho, só para completar, cara, eu acho que tem muitas trapalhadas ainda, né? Porque a gente não falou das trapalhadas do Ministério da Cultura. Sim. Né? Que foi extinto, voltou, né? E... Uma demonstração de fraqueza, né? De vulnerabilidade deste governo. Exatamente, né? De tentativas, né? Ele tá tentando ver onde é que é o lado mais fácil abre a oportunidade de, como muitas pessoas até fizeram colocação, de outras reivindicações. Mas que é um devem governo ser sem feitas, direção, né? porque o governo, num determinado momento, sinalizou. Quem está dando o tom do governo? É o Henrique Meirelles que está dando o tom. Porque o que esse governo apresentou até agora? Nada, né? O que tentou fazer, que era a redução dos ministérios, não conseguiu fazer. Mexeu logo no ministério errado, que era o da cultura. Até poderia, eu acho que é um governo tão fraco, que eu acho que a tese dele poderia ser sustentável na medida que, se fosse bem explicitada isso, né? Porque, na verdade, o símbolo do MEC é Ministério da Educação e Cultura. E grande parte do tempo, a cultura fez parte do MEC. E depois ela saiu. Né? E o MEC continua com a mesma sigla, até porque todo mundo conhece assim. Quer dizer, o MEC, tendo uma secretaria forte da cultura, poderia eventualmente até ser defensável, se é só uma mudança administrativa, coisa parecida. Mas o governo, na verdade, não, ele nem esperneou, na verdade. Nem esperneou, e logo que o Caetano fez um show, quem mais estava, o Caetano, o pessoal, ele já mudou. O Arque também? Eu acho que a questão também foi o mesmo lá das notícias da aposentadoria, tirar o foco de alguma outra coisa. Mesma coisa. Vamos discutir sobre o Ministério da Cultura e não vamos falar sobre outras coisas que estão acontecendo. Então não tem nada, eles não têm nada, na verdade. Eles vão tateando, assim. Esse déficit de 170 bilhões, eu não acredito que esse déficit. Eles vão fazer esse déficit acontecer, eles projetavam 200 ainda. Claro, eles 170 milhões. 170 milhões. Quem é que estava calculando esse déficit? O ministro do Planejamento, que é o Romero Jucá. É uma pessoa confiável, certamente. Olha, vai dar maior então, hein, professor? Cuidado, professor, porque ultimamente as ironias também têm sido motivo de muitos embates, né? As pessoas estão exacerbando assim, os ânimos em função até de ironias. Mas isso acho que foi alimentado muito aí em alguns momentos dentro do próprio Palácio, né? Infelizmente, o próprio governo que estava antes, ele fomentou, né? A própria presidente Dilma teve em diversos eventos que algumas categorias falaram em, né, o exército ir para a rua, o exército do Stedley e assim por diante. Quer dizer, e não houve nenhuma sanção, vamos dizer assim, nem que fosse verbal. Acho que a política externa, isso aí, por exemplo, acho que o único lado, assim, mais ou menos defensável, que a gente está vendo, alguém que tem uma certa direção, porque já pensava assim há muito tempo, é o Serra. No Ministério de Relações Exteriores, no final. Né? Que realmente a política externa, a política externa do Brasil era um desastre, né? Principalmente com o Lula como lobista, né? E a gente está vendo a situação da Venezuela agora, né? Quer dizer, caótica. Onde deu o tal socialismo bolivariano, né? Deu em
em falta de alimentos na Venezuela. Quer dizer, a política externa... Convulsão social, na verdade, estão, direitos né? básicos, né? Então, quer dizer, a política externa estava realmente, entre outras coisas que estavam mal, né? A questão das contas públicas, etc. Mas eu não vejo, tirando esse lado, né, não vejo uma sinalização do governo ter um rumo, uma direção confiável, né? Que a gente possa apostar, né? No entanto, nós temos dados como, por exemplo, entre as aparições, né, do Serra, ele vaiado, o primeiro evento aí como representante, né, dessa... Eu acho que o PSDB, eu já tinha levantado aqui, né, que é o partido que mais vai perder nesse processo, né? Porque os caciques impuseram que teria que ter alguma representação. Acho que tem 2 ministros, não me falha a memória, o Serra é um e o outro eu nem me lembro o nome. E agora, e o desgaste todo esse que aconteceu, porque o PSDB também está envolvido, a Aécio, etc., com o Jucá. PSDB, o que o PSDB devia fazer? O que sempre fez bem é ficar em cima do muro. Eles não deviam ter entrado no governo. Agora entraram, já estão levando chumbo junto. Já. E tem algumas coisas assim que me preocupa ainda, essa austeridade do governo, né? Porque a gente já sabe o quanto a saúde vai mal, né? O quanto falta recursos ainda, e lá na atenção primária, né, na atenção básica da saúde, a gente sabe o quanto vai mal e que reflete lá na atenção especial, na proteção especial. E quando a gente fala em reduzir custos da saúde, a gente abre uma brecha para a iniciativa privada. E cada vez mais a gente vê o avanço da iniciativa privada no campo da saúde, que também não está dando conta e não está respondendo a uma parcela ainda muito pequena da população que tem acesso a esse recurso. Então, me parece que a saúde ela vai num compasso ruim e que pode piorar muito mais. E a educação da mesma forma, quando a gente afirma, e eu falo a gente enquanto governo, né, quando os nossos governantes, como o professor falou, o governo é o povo, mas não necessariamente reflete as demandas e as necessidades da população, esse governo está mostrando pra gente que a educação não é prioridade, porque ele quer novamente retomar a meritocracia, né? Então, quem tem mérito, quem tem mais condições, quem teve mais possibilidades de se constituir, é que vai passar num desses processos. Eu acho até, Larissa, até um lado positivo nesse vou fazer o contraponto aqui, positivo é o seguinte, eu até acho que o governo, na verdade, ele não tem isso muito claro. Esse governo, pelo menos, nem teve tempo de fazer. O que a gente está vendo, assim, são manifestações, porque como o Brasil foi loteado, né, tem um loteamento de partidos, cada um tem uma ideia na cabeça e diz o que acha. Então, o grande problema agora, nesses 12 dias do Temer, foi tentar voltar. Então, por isso que eu estou dizendo, não estou muito preocupado, porque... qualquer manifestação na área da saúde ou da educação, eu acho que eles voltam atrás, porque eles não têm nada muito claro. Mas daí o senhor vai defender que eles vão voltar atrás em virtude de uma pressão popular? Não, eu acho que eles nem têm nada muito claro. Eles só jogaram nem em relação à saúde, nem à educação, nem em relação a nada. Gente. É muito perigoso. É perigosíssimo. Porque o país está parado e ele vai continuar parado. É perigosíssimo, mas na verdade eu acho que o pior seria se eles tivessem alguma coisa já totalmente montada, com metas, etc. Então eles estão atirando para tudo quanto é lado. E vê de onde é que sai. Já aumentaram o super lá para 170 bilhões. Não, que eu não estou dizendo que isso não seja perigoso. Claro. Eu acho que é. Sim, porque se tu tem um ministro lá que faz uma manifestação lá a favor do ensino pago nas universidades federais, obviamente que se ele puder, ele vai implantar, entendeu? Só a gente não vê condições nesse sentido, né? Já se falou, por exemplo, na saúde, a questão do SUS, de revisar a questão do SUS, né? Mas um sistema como o SUS, que apesar do problema principal do SUS é falta de verbas, porque um sistema de saúde é quase que único no mundo, no país do tamanho do Brasil, e ele funciona, o SUS. A proposta do SUS é muito boa. Agora, implementar, operacionalizar essa proposta requer financiamento, requer recursos. E a gente vê que com o parco recurso que se tem hoje, a gente consegue minimamente operacionalizar o SUS. Agora, se a gente reduz, o que vai ficar para a população? É outra coisa, Minha Casa Minha Vida. Disseram que o cortar e não sei o quê, voltar atrás. Então, se esse governo fosse classificar, seria o governo do volta atrás. É o volta atrás. Só volta atrás. FIES, a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Mas não quer dizer que não vá cortar. É porque o governo sabe o que grande erro é
a notícia ter saído. Mas sabe por que é isso que o governo está dizendo. Não vamos cortar. Esse governo é um mas não governo quer dizer E que aí vai o sair. Maranhão era criticado naquele momento, Não, né? não em que vai ele dizer que vai disse sair. uma coisa, né, se contradisse, mas olha Mas só. esse governo é basicamente inseguro porque ele não tem legitimidade. Ele sabe que ele não tem o voto. Por isso que eu falei, a única coisa de apoio popular que eles têm é as ruas. Só que as ruas não é nada. Não foi nada. Eles estão usando isso. A gente vê... vamos pegar as manifestações, agora eu vi do DEM, que estava na televisão ontem, eles estão dizendo a favor do impeachment porque nós estamos apoiados pelas manifestações... o clamor das ruas, nós fizemos o impeachment pelo clamor das ruas. As ruas não tiveram tanta importância assim no caso do impeachment. Fizeram uma crítica ao governo, mas as ruas não necessariamente sabiam o que eles estavam demandando. Não havia demanda clara, como teve, por exemplo, lá em junho de 2013. Né? Não havia uma demanda, era uma demanda difusa de vários grupos com rendas diferenciadas, geralmente a maior parte era a classe média, né, que estava realmente esmagada pela inflação, por uma série de coisas. Mas não era uma demanda definida a favor do impeachment. Eles estão usando isso impropriamente, na minha opinião. Mas em grande parte dela, sim. O boneco do Lula, né? Boneco... Sim, mas é a classe média insatisfeita. Insatisfeita é que tem que achar um Os caras não queimam o boneco do Tio Sam em tudo quanto é lugar aí, quer dizer... É uma classe média que por um longo tempo ela conseguiu sair da classe baixa e para a média. Ir para a média em virtude de um fomento governamental, né? Mas isso também não destitui de forma alguma as reivindicações, né? Não destituem as reivindicações da classe média. Agora, me preocupa que quando nós, muitas vezes, fazíamos uma análise dessas manifestações, a gente falava dos financiamentos das próprias manifestações, né? O caso da Fiesp. O caso da Fiesp. Do pato amarelo. A gente agora a gente vai ver quem é o verdadeiro pato. O pato vai ser o povo, agora que vai pagar a conta com esse PMF, isso e aquilo. Mas para nós mudar um pouco o contexto, e o professor Pereira nos alimenta, né, a nós buscarmos informações e criarmos talvez contextos e algumas informações diferentes. E nos últimos tempos eu estava dando uma olhada aí e tem uma fábula que diz assim, que é dos primatas, né? Que colocam lá 4 primatas dentro de uma sala, uma escada e um cacho de banana lá em cima, né? Quando o primeiro primata sobe, os outros tomam um banho da água embaixo. O próximo que vai tentar subir, os outros 3 primatas não deixam. Até aquele mesmo que subiu, ele não deixa. Né? Eles são impedidos pela força de subir. E aí tem lá essa fábula, tu troca esses personagens, né? Até no final que tu vai ter só personagens ali dentro que nunca tomaram banho, né? Mas eles impedem qualquer um de subir aquela escada para pegar aquele cacho de bananas lá em cima. Todo mundo faz as coisas sem saber o porquê. E eu acredito que nós estamos nesse momento. Nós temos hoje um cenário que as pessoas fazem as coisas e não sabem porquê. As pessoas foram para a rua, mas não sabem exatamente por que elas foram. Elas não têm consciência do que elas estão lutando. E muitas vezes nós temos defesas de algumas coisas que não se há discussão. Muitas vezes porque o povo não quer discutir ou porque os governantes não querem saber disso. Não é? Vamos pensar lá, reforma da aposentadoria. Certo? É algo que vai ter que ser feito, é algo que infelizmente que não existe como nós fugirmos disso. É o que a gente fala sempre. Acho que mas nós não conversamos sobre isso, e aí alguém conversa e decide por nós, é isso que está acontecendo, e vai decidir para o bem deles e não para o nosso bem. A Dilma hesitou o tempo inteiro, entendeu? Ela hesitou. Perdeu muito tempo até nesse quando processo. Ela não conseguia mais, entendeu? Aí, mas isso já e outros países passam por isso. A própria França está com greves gerais e o governo diz, não tem o que fazer, vai ser mas assim. A gente já examinou isso, o governo anterior, a exaustão, né? Eu acho que a questão principal é agora, nesse momento, que a gente está com um grande ponto de interrogação e a gente sabe que geralmente o que está sendo preparado não é melhorar. E temos a classe 2 anos média e meio. saiu na rua para melhorar a situação da classe média. A gente não está eu não vislumbro nada nessa direção, pelo contrário. Eu acho que essa que é a preocupação. E quais são as alternativas nesse nosso contexto? Sempre julga assim, por exemplo, a classe média, ela estava insatisfeita, mas na verdade vinha passando aí, somando os 2 governos do Lula, e o primeiro governo. Já desde o Fernando Henrique, com a estabilidade de preços, sem inflação, foi um dos melhores períodos da história do país, entendeu? E é mais ou menos como o time que ganhou, não vou falar nisso, né? O Campeonato Gaúcho, daí no dia seguinte empatou a partida, tudo piorou, entendeu? Realmente é mais ou menos assim, porque o pessoal quer sempre ir para frente, mas a economia não funciona desse jeito, entendeu? Ela funciona através de ciclos, e de tempos em tempos há um período tem que se adaptar nesse ciclo. De se adaptar. Agora, se tu vai toda vez que tu tiver uma recessão e uma crise, tu derrubar o governo,
Que tipo de democracia será essa? Isso não acontece na Europa porque o regime é parlamentarista. Então eu continuo insistindo aqui. Eu acho que a Dilma vacilou porque não fez a reforma política nem no primeiro governo, nem no segundo. Isso era o principal. Tivesse jogado Se ela esse tivesse problema. feito a reforma política, não tinha esse monte de traidores desleais que ela chama contra ela. E agora não se fala, esses que tanto também apoiavam uma determinada reforma política, também não falam em nenhum momento sobre reforma política. Não é interesse porque agora pra não é eles. interesse. Agora é que não sai mesmo. Se Agora antes não vai saiu, sair. Por isso que a extinção do Ministério da Cultura, a questão lá da aposentadoria Da surge no Secretaria foco. das Mulheres, Mas isso né? são migalhas, na Mas verdade, todo mundo né? discute isso. Vamos a um próximo bloco ainda? Trazemos para finalizar essa questão e aí entramos na questão da violência. Pode ser? Pode. Não saia daí. Atitude pro meu futuro, com conhecimento transformar o mundo. No vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Inverno 2016. Inscrições até 6 de junho pelo nifra.br. Prova única 4 de julho. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. A sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Voltamos para este último bloco do Contraponto de hoje, que não tem como não falar, não é? Sobre o vazamento dos áudios, aí do áudio da conversa entre Machado e Jucá. Mas também, a partir desse ponto, nós, ao longo do debate aqui, vamos acabar chegando nessa violência generalizada, que são os debates, as discussões que muitas vezes não levam a nada e, como os professores disseram aqui no último bloco, discussões que muitas vezes mascaram reais problemas que percorrem outras vias, não é verdade? Nós falávamos aí sobre alguns temas, né, que ficam servindo de tapume a outras questões. Vocês gostariam de finalizar para a gente entrar na questão da violência? Porque existe um link aí, né, entre isso e a nossa, eu só queria dizer o seguinte, nosso contexto. Como é que surgem esses áudios, essas manifestações, né? No caso foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo. É porque há um vazamento e há um interesse nisso, né? Aparentemente, não sei se é Sérgio Machado, que é o presidente da Transpetro, eu não sei o primeiro nome dele, né? Vou recuperar aqui. E eu acho que era o Sérgio Machado, que era o interlocutor do Romero Jucá. Ele que estava no áudio, a gente viu que ele que estava preocupado. Ele, não, quer dizer, vocês foram blindados agora, porque no caso tu é ministro e eu não tenho cargo nenhum, entendeu? E aí vão me passar lá para baixo. Lá para baixo seria a primeira instância com o Sérgio Moro. Então essa é a grande preocupação. E aí a gente ficou sabendo também que ele estava prestes, não sei se assinou, mas estava prestes a assinar um acordo de delação premiada. Então ele já soltou a bomba antes, entendeu? Talvez até para reforçar e conseguir o acordo de delação premiada. Então eu acho que esse Sérgio Machado, ele sabe muita coisa, né, do Transpetro, quer dizer, está muito envolvido e eu acho que a delação premiada vai sair de qualquer jeito. E aí, que nem o Romero Jucá estava temendo, aí a casa cai. Eu acho que todo mundo acaba entrando nesse processo. Então eu acho que nós vamos ter ainda pela frente muitos casos de polícia, né, para puxar o... Não, e tem caso de polícia, se a gente partir até da questão de que ele fala da própria questão de que, não é caso de polícia, né, gente, mas é uma casa de segurança, quando ele fala, eu falei com os generais, né,
quer dizer que eles estão monitorando as manifestações e os encaminhamentos do MST. Então não deixa de ser uma forma velada, né, de repressão, né, de coerção a certa medida. Não estou dizendo que estão marginalizando ou criminalizando os movimentos sociais, mas estão sim, à medida que tu monitora, quer dizer, por que esses movimentos sociais são tão importantes de serem monitorados, né, e de tão perto de serem monitorados? Quer dizer, eles têm um peso social muito grande e que está ligado sim à questão da segurança. Eu acho isso aqui, eu estava pensando aqui... Falando exatamente no MST, né? Ele sim, bem claro. Falha, né? Porque, na verdade, se é uma coisa que eu acho que a democracia saiu arranhada com o impeachment da Dilma, né? Talvez ela não seja cassada, né? Nesse momento não é possível dizer isso, e eu acho que se esse governo Temer continuar fazendo as atrapalhadas... O professor Pereira começou isso no programa, eu acho que não é jogo jogado, né? E a gente já vi várias faixas, tipo assim, volta a Dilma, essas coisas. Claro que tem os movimentos sociais por trás disso. Mas as Forças Armadas se mantiveram neutras realmente nesse processo todo, até onde eu sei, né? Óbvio que as Forças Armadas têm um serviço de inteligência que elas vão monitorar automaticamente. E sempre vai existir esse serviço. Sempre vai existir. Mas eu acho que um erro de saída agora, no final do governo Dilma, foi de criticar as Forças Armadas. Isso aí é outra coisa que não ajuda nada. Dizendo que as Forças Armadas teriam que ser doutrinadas ou algo parecido. Foi outro. O próprio governo mudou lá, não é? Exemplo de... Tirou o poder do general e trouxe para o ministro esse pessoal da que defesa. veio de volta agora, eu acho que não é mérito. Quando eu digo mérito do ponto de vista de conchavo político, né? É mais demérito do governo do PT que abriu espaço para eles voltarem. Na verdade, o próprio governo do PT, ele assentou a terra para essas pessoas plantarem. Também né? Acho que eles erraram tanto e tão seguidas às vezes que eles acomodaram o terreno. Então a gente vê, por exemplo, até contra as próprias manifestações populares, né, contra a soberania popular, quando eles aprovaram um projeto que a Dilma assinou, né, que é um projeto, eu não posso precisar o título, mas é um projeto antiterrorismo, é algo do gênero, né, em que eles definem que as manifestações que incitem a desordem pública, né, movimentos que incitem a desordem pública, eles podem ser considerados ações terroristas. Quer dizer, as pessoas de uma democracia, elas têm que ter a liberdade de manifestação, de livre manifestação. Isso é uma conquista popular. Então, quando o governo ele assina, ele compactua com um projeto desses, ele está compactuando com um processo antidemocrático. Então a gente diz que o governo Dilma, sim, ele foi muito ruim nesse campo. O grande pecado do PT, diversos do governo, campos, não vou dizer que é da Dilma, né? Mas é a soberba no poder. Isso passa pelo Lula, passa pela Dilma. Nós temos aqui, de março, 18 de março, então, uma notícia, né, sobre a lei antiterrorismo que é sancionada com vetos pela presidente Dilma. Né? Mas é sancionada. Notícia da agência Senado. Então. Mas é sancionada. E todo esse contexto que nós estamos falando já para a gente ir direcionando, né, porque eu acho que a gente já, nesse assunto, porque na próxima semana nós vamos ter novas informações, provavelmente diversas novas informações. A nuvem já se desloca. Uma coisa que eu venho também trabalhando mentalmente, algumas coisas assim, tudo no Brasil, a Constituição lá colocou bem claro os nossos direitos. E tudo no Brasil se rege pelos direitos. Mas deveres, ninguém fala dever algum. Não é? E aí na área da segurança, e o que nós estamos sofrendo hoje é muito por isso. Todas as pessoas só têm os direitos. Não, ela não tem dever nenhum de respeitar o bem do terceiro, não é? De respeitar o próximo, de não agredir. Nós não falamos nisso. Em lugar nenhum se fala sobre isso. E aí nós geramos um movimento hoje jurídico, não é? Judicialização. De tudo. E que, na verdade, aquele que é o errado no processo, não é? Ou aquele que mata, aquele que rouba, aquele que faz o tráfico, ele tem mais direitos, muitas vezes, do que a população geral. Ele consegue retornar à rua com uma facilidade incrível hoje. Não é? Porque é o direito. Ele tem o direito, tudo bem, mas e o dever dele de não ter feito isso? Nós temos, não sei se é um momento, né, se vocês querem destrinchar esse ponto ainda, mas uma das pautas, né, sobre a qual nós havíamos
conversado para o programa de hoje, que a professora Larissa sugere é trazermos para o contexto de Santa Maria a questão da violência, né? Nós temos esse tema muito ligado a esse contexto político nacional, mas nós temos uma exacerbação dos ânimos em todos os lugares, né? Santa Maria, por exemplo, eu trouxe um dos pontos, né, que nós poderíamos discutir. Seria interessante a presença do professor Sandro Meiners hoje, né? Mas nós tivemos nessa segunda, então, o segundo latrocínio, né, em Santa Maria. Crimes, muitos assaltos, então aumento nesse número de assaltos em série, muitas vezes. Exato, então... Seguidos de morte, eu tenho uma aluna que me disse ontem, ainda nessa segunda-feira, então, professora, eu saio na rua e parece que eu tô paranoica. Né? Eu vejo assim pessoas que me olham e elas vêm vindo numa certa hora da noite, eu já não sei o que eu penso sobre. E aí o problema que a professora Larissa chamou lá, a questão da violência, porque em algum momento nós vamos começar a ter efeitos manada, né? O Lissandro grita, pega ladrão, todo mundo sai atrás e acaba fazendo justiça pelas próprias mãos. E quantos casos nós já tivemos nos últimos anos no Brasil de injustiças dessa forma? Eu acho que o Lissandro tocou em um ponto, né? Mas tem vários lados essa questão, né? Esse lado é a questão do judiciário, que é a questão da impunidade, né? Quer dizer, bom, primeiro, toda a estrutura prisional no Brasil é falha. As cadeias são lugares onde se empilha as pessoas, né? Então tem esse lado. E o judiciário, por outro lado, até por esse sistema prisional totalmente que não arcaico recupera, que nós temos, o judiciário solta com a maior facilidade, né? A gente sabe que grande parte dos reincidentes estão no regime semiaberto. Então, isso aí é onde o Lissandro fala, né? Quer dizer, tem direitos, né? Mas os deveres são muito menores que os direitos. Isso aí a Constituição, na verdade, é uma carta de boas intenções que foi feita há muito tempo, mas que muita coisa que está ali precisa ser... mas agora não pode ser rasgada, que nem foi com a questão do voto. Mas, não, tem que ser reenquadrado no novo modelo. Mas, mas tudo aquilo que, vamos dizer assim, que era impopular na Constituição, que era para ser regulamentado, acaba não sendo regulamentado por causa do sistema político, né, que o pessoal não quer perder voto, né, e quer continuar sendo reeleito ad infinitum, né, que nem o outro que está lá há 11 anos como... 11 mandatos. 11 mandatos, né, que é o ministro, 44 anos. É o ministro da Saúde, eu acho, ou do turismo atual, né. Então a gente vê. E o outro lado que eu acho que tem que chamar a atenção é a crise econômica. Na verdade, a crise econômica leva as pessoas a crise econômica vai se tornando mais aguda a partir dessa crise política que não resolve nada. E que nós já vimos apontado isso em diversos programas, que essa violência, essa criminalidade, ela tende a aumentar à medida que as pessoas vão ter que encontrar subterfúgios para sanar necessidades básicas, né? Que nem a gente falava, houve registros também, por exemplo, de pessoas que estavam no supermercado e que roubaram um pedaço de carne, né? Porque não tinham aquilo para abastecer a sua família, né? Infelizmente, para esse tem espaço na cadeia. E daí, é 2 pesos, 2 medidas, né, professor? E aí a gente também tem... E as pessoas honestas que estão estão desempregadas e estão tentando sobreviver. A gente sabe que a informalidade aumenta justamente nesse período de queda do emprego formal, né? Eu até estou dizendo isso porque a gente vê, casualmente hoje, eu vou falar um negócio que passou lá na frente de casa que eu achei criativo, porque primeiro era um senhor já de meia idade ou mais, mas bem arrumado, e ele estava vendendo algodão doce, né? E eu há tempo estava preparando aula de manhã e vi aquele apito, né? Aquele apito, mas que não... uma criança brincando e tal. Aí eu descobri, ele tinha pendurava naquele pau ali os algodão doce, e ele conseguiu tipo uma buzina de bicicleta, que ele, para não se cansar, ele ficava apertando o tempo inteiro, entendeu? Subindo e descendo a rua, e eu me enervando com aquilo. Aí eu fui olhar, tu vê, estou dando um exemplo de situações de pessoas que certamente não é esse o emprego dele, que está fazendo alguma coisa para tentar sobreviver, mas não está lá roubando e não está lá assaltando. A propósito, o ministro, mas só complementando, não, mas é apenas porque, para dar um exemplo, né, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ele quer o fim do foro privilegiado. Eu escutei ontem isso. Exato, na revista Veja, né? No debate da revista Veja. No debate promovido pela... E aí ele diz o seguinte, no Brasil é mais fácil colocar na cadeia um menino de 18 anos por 100 gramas de maconha do que um agente público que tenha praticado uma fraude de milhões. Eduardo Cunha aí. É uma realidade. E eles têm prioridade. Aí eu pergunto, aonde estão os bandidos?
Onde estão os grandes bandidos? É porque às vezes a gente tendencialmente... Vou arriscar onde é que eles estão. Ó. O nome da cidade começa com B, né? Começa com B, agora e termina com Brasília. Porque se a gente pegasse esses recursos e investisse, sim, na ressocialização, sim, se nós investíssemos na educação, sim, se a gente investisse na saúde, na assistência, para dar condições para essas pessoas terem um processo de desenvolvimento saudável, terem as plenas condições e as mesmas condições que os professores dessa mesa tiveram para chegar até aqui, né, para alcançar um patamar que qualquer sujeito quer melhorar, que o professor mesmo falava, a classe média, ela melhorou, e ela não admitiu, então, nesse momento, ter uma queda, né? Então, se essas pessoas tivessem essas condições, talvez o índice de violência fosse muito menor. Eu não posso afirmar porque a gente nunca viveu isso, mas a gente pode, sim, por pesquisas, mensurar essas questões. Que a mudança é para pior, porque o governo não está se organizando para proteger essas pessoas que estão desempregadas. Ele está se organizando para proteger os banqueiros e pagar juros. Os banqueiros estão preocupados com o tamanho da dívida do governo, dívida bruta, de 67% do PIB. Então, eles querem baixar essa dívida. Então, está se organizando para favorecer aqueles que não precisam. Esse que é o problema. Esse nosso vendedor de algodão doce, essa pessoa não precisaria, teria que ter, como existe nos países mais desenvolvidos, europeus ou nos Estados Unidos, pelo menos um cartão de racionamento onde ele pudesse ter comida, entendeu? Para não morrer de fome. Uma sociedade que não chegou nesse ponto, que é o caso da nossa, sociedade falida, fracassada, entendeu? Aí vamos pensar, a gente está discutindo essa questão da segurança, né? E a questão mais especificamente de Santa Maria, e a gente vê que o que acontece aqui acontece nas grandes metrópoles, e acontece nas pequenas também. E acontece nas pequenas, acontece nas grandes, porque a economia, como o professor fala, ela está implicando na vida de todos os sujeitos. E se essas pessoas hoje também, aí a gente pode, lógico, existem pessoas que estão no crime, né? No crime organizado. A questão das drogas, né? Porque o crime está muito ligado às drogas. A gente não pode deixar passar também, porque isso é importante. Mas daí quando ele vê que há uma impunidade lá nas grandes esferas do governo, por que também eu vou ter medo? Talvez eu também consiga passar por essa impunidade. Então, isso também é reflexo da nossa cultura, da nossa educação e dos próprios exemplos que a gente tem. E aí, em algum momento, nós vamos ter que mudar isso. E passa lá, primeiro, por uma grande reforma política, depois uma grande reestruturação jurídica, eu acho, das nossas leis, não é? De alguma forma, tornar isso mais consistente, porque não tem condições de nós nos mantermos assim. Nós nunca vamos ter segurança. Por exemplo, lá na cúpula, os políticos do mensalão, aqueles do mensalão, todos eles estão praticamente livres. A pena deles, por bom comportamento, Roberto Jefferson já voltou e já está como presidente do PTB de novo. E vai se eleger daqui uns dias de novo. Não, a filha dele, né? A filha dele é candidata ao governo do Rio, acho, né? Não, a prefeitura do Rio. Prefeitura do Rio. E sabe o que aconteceu com a pena dele? O STF comutou a pena, entendeu? Quer dizer, então tu começa lá por cima, é uma esculhambação mesmo, né? E o Genu, professor, que durante ele estava cumprindo cumprindo a sua pena, e ele estava cometendo os mesmos crimes. Já disse a mesma coisa. Pelo amor de Deus, que exemplo é esse que a gente dá? Temos 3 minutos para o final do programa, então peço as contribuições finais de vocês. Eu acredito que nesse cenário que nós estamos falando aí, se nós não tivermos uma reinvenção de diversos fatores, entre eles o principal é o político, não é? Nós precisamos nos unir como brasileiros e forçar esse encaminhamento, cobrar, na verdade, essa mudança política, esse reenquadramento que torne a nossa situação de gestão pública mais consistente, que a gente não tenha dúvidas quanto ao processo de encaminhamento. E também na questão da segurança, nós vamos ter que, de alguma forma, rever essas características que nós temos hoje. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente colocar uma pessoa num local onde não tem condições, mas até onde é justo essa pessoa ficar livre e ela causar danos a outras pessoas. Nós vamos ter que medir nós vamos ter que subir aquela escada lá dos macaquinhos, né? Nós vamos ter que subir a escada e de alguma forma resolver o problema. Larissa? Silêncio. Na verdade, estou até pensando, professor. Olha, então, enquanto pensa... Eu acho que quem sou eu, ou nós aqui, para tentar resolver um problema tão complicado quanto esse, né? Mas o que eu sinto é isso,
que os mais necessitados estão sendo os mais desprotegidos nesse processo. E eu vejo que caminha por esse lado. E a gente vê absurdos, por exemplo, reduzir o Bolsa Família, as verbas do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, quando geralmente certamente o pessoal mais necessitado é que vai ser penalizado. Vai vir aumento dos impostos por aí. Aumento dos impostos significa aumento de preços dos alimentos, uma série de coisas. A inflação está... Só não podemos esquecer que essa redução do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida já vinha ocorrendo nos últimos tempos do governo Dilma também, certo, né? Mas agora teria e agora vai se acentuar, não vai aparecer, mas vai acentuar. Mas teria que aumentar, na verdade. Né? O que a gente está vendo, assim, todos os salários, de um modo geral, estão sendo penalizados, porque ninguém consegue reajuste de salário, porque, né, fazer greve nem pensar, não sei, os professores... E ainda os parcelamentos, não é, professor? Exatamente, os parcelamentos, etc. Isso aí o que acontece? É dinheiro que não circula na economia, entendeu? Se não circula na economia, as empresas não vendem. Se elas não vendem, elas não produzem. Se não produzem, não contratam trabalhadores. Então o desemprego cada vez vai aumentar mais, entendeu? Por mais paradoxal que isso pode ser, o momento agora não era de corte de gastos, era de aumento de gastos. Numa crise é sempre assim, entendeu? E por isso que esse diagnóstico do governo, do meu ponto de vista, é totalmente falho, entendeu? Não foi assim que as economias capitalistas saíram das crises. Vide a grande depressão, etc. Toda a teoria keynesiana está provando. Investimento no cinema na crise de 29. Aumento dos gastos, entendeu? Quer dizer, a política correta seria aumento dos gastos e não corte dos gastos. Né? Então a violência, tudo isso que a gente está vendo, é um efeito menor de todo o processo. Menor ou pior, né? Porque quem for atingido pela violência é o pior, né? Eu sei que está concluindo, mas só para, bem de acordo com o que o professor vem falando, é que a gente experimentou isso há pouco tempo na Europa, né? A gente viu que essa austeridade não deu certo na Europa e a gente, ao invés de aprender, a gente segue para repetir o mesmo erro. Aliás, eu questionaria se a gente viu mesmo, porque quando nós ouvimos as críticas internas à crise brasileira, nós esquecemos, muitos brasileiros esqueceram, formadores de opinião, esqueceram que a crise foi e é mundial em vários aspectos e ela é uma nuvem, não é? Ela vem vindo e cada país reage à sua maneira, né? Nós, nessa nossa situação atual, a reação... E que essa onda conservadora... também, que eu poderia chamar de uma onda conservadora, já que a gente segue as mesmas diretrizes de uma perspectiva neoliberal de austeridade, né? Ela também vem de fora, né? Porque o governo vai fazer assim, esse déficit de 170 bilhões, na verdade, não é. Como é que eles fizeram esse déficit? Eles calcularam que a queda da receita vai ser vertiginosa, entendeu? Se não for vertiginosa, eles vão dizer, viu? Olha, o déficit estava previsto de 170, mas nós fizemos 120 ou 130. 200. Isso é mais velho que o mundo. Eles dizem que baixaram para 170 agora. Bom, são raposas velhas que tomaram conta do galinheiro, óbvio. Vamos aguardar o movimento das nuvens. Modo de falar, galinheiro é só uma metáfora. Uma metáfora. Uma boa expressão do professor Alessandro. Vamos aguardar o movimento das nuvens e sempre que possível o Contraponto vai trazer para o âmbito local as nossas discussões no programa. É impossível não tocar em Brasília, infelizmente, né? Tomara que possamos tocar futuramente de um modo positivo, não é verdade? Obrigada pela sua companhia no programa de hoje. Para você que nos assiste pelo canal da TV Unifra no YouTube, Unifra Online, então você pode participar também pelo e-mail tvunifra@unifra.br. Até a próxima semana.